Então, pessoal, a gente terminou a última aula falando sobre pressão arterial. Pedi para vocês imaginarem, né, um jeito de determinar como que os diuréticos são importantes aí no tratamento da hipertensão. E, nesse momento, de forma bem rápida, a gente vai falar mais um pouco de força e pressão. Eu tinha comentado que o sangue exerce força nas paredes dos vasos, no paciente que tem hipertensão. E força e pressão são conceitos da física. Então vamos avaliar brevemente aí esses conceitos. A pressão no corpo humano e o envolvimento do sistema circulatório nisso. O objetivo, então, é caracterizar os conceitos de força e pressão, identificar como ocorre a força no corpo humano e descrever como a pressão atua no corpo humano. Conceito da física. A pressão se trata da força aplicada a uma área e a sua medida ocorre em Pascal, a unidade de medida da pressão. Ela é representada pela equação abaixo. Pressão é igual a força sobre área. Então, por exemplo, um exemplo comum. Quando você vai aplicar uma injeção intramuscular, a agulha tem uma ponta cuja área é bem pequena. Então, a superfície de contato entre a agulha e o corpo é bem pequena. E vejam que área, que está relacionada com essa superfície de contato, é um denominador aqui dessa fração. Portanto, quando você diminui muito a área fica muito pequena, a pressão é quase igual à força. É por isso que existem as agulhas para perfurar o corpo humano. Porque a entrada da agulha de inox estéreo na pele é muito mais fácil diante da pequena superfície de contato entre a agulha e a pele, certo? Então, é essa equação, né, que explica fisicamente o que ocorre quando nós aplicamos um injetável, seja uma injeção intramuscular ou quando vamos fazer a inserção de agulha de coleta de sangue, certo? Essa força, então, é exercida contra a pele, mas existe a força que um fluido faz nas paredes que o contém, no caso, nos vasos. No ambiente, situações extremas de baixa pressão de oxigênio afetam o corpo humano, podendo causar distorções na visão, redução da visão no escuro, confusão mental, falta de coordenação motora, respiração ofegante, náusea e dor de cabeça, e até edemas pulmonares e cerebrais. Então, quando se reduz a pressão do oxigênio, fica difícil respirar, certo? E aí essa série de eventos começa a ocorrer no corpo. A força é uma interação entre dois corpos, medida em Newton. Ela produz variação de velocidade, portanto, uma variação da aceleração. Força é igual a massa vezes a aceleração. Ao contrário do que se pensa, a força não ocorre somente quando há movimento. Em uma estrutura como um prédio, por exemplo, estão sendo exercidas forças de ação invisíveis para que ele se mantenha de pé, mesmo estando estático. Então, a estrutura de uma casa, né, mesmo que não haja movimento, existe a força do telhado sobre as vigas, a parede, etc. A força está relacionada também às 3 leis de Newton. A primeira lei é o princípio da inércia. Segunda lei, força é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei é o princípio da ação e reação. Tá? E no material vocês vão poder estudar de forma mais aprofundada essas 3 leis de Newton aí, que são muito importantes. Agora vamos para a área de saúde, o sistema circulatório. A circulação sanguínea ocorre devido à pressão exercida pelo sangue contra as paredes das artérias. Sem essa força,
não seria possível que o sangue circulasse por todo o corpo. Quem é que imprime essa força no sangue? É exatamente o coração que nós vimos na aula passada, né? Neste processo estão envolvidas a pressão estática, pois depende da altura e da coluna em relação ao pé, a pressão dinâmica, pois o sangue circula com diferentes velocidades nas veias, artérias e capilares, e por fim a pressão mecânica, em virtude do coração, que, ao bombear o sangue para o corpo, exerce pressão. Com certeza pode ter acontecido com você, de se levantar de manhã muito rápido e aí se sentir meio tonto ou tonta. É por conta da questão da pressão estática. Então você estava lá na horizontal. Ao levantar, o coração e o sangue circulando não foram capazes de imprimir uma pressão suficiente para que aquele sangue se movimentasse e chegasse até o cérebro. Por conta da primeira lei, a lei da inércia, né? Um corpo que está parado tende a ficar parado até que uma força qualquer imprima uma aceleração, né? Então, são questões físicas aplicadas aos sistemas biológicos, né? Ainda há variações de pressão sanguínea pelo corpo devido à sua viscosidade e devido à pressão do sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, ser maior que a do sangue venoso, que é um sangue rico em gás carbônico. Então, quando você extrapola isso para pacientes que têm diabetes mellitus não controlado, o aumento da quantidade de glicose no sangue, o aumento da glicemia, aumenta também a viscosidade do sangue. E aí isso torna mais difícil a circulação do fluido. Fluidos mais viscosos tendem a ter uma circulação prejudicada. É por isso que os nossos amigos, por exemplo, da fisioterapia, irão perceber problemas relacionados com o pé diabético. Então, os diabéticos, eles têm, se não controlados, muita dificuldade em cicatrizar feridas nos pés, nas pontas dos pés. Porque, por questões físicas, é muito difícil fazer com que um sangue viscoso, com maior quantidade de glicose, vá até a ponta dos pés e retorne ao coração. Essa circulação fica muito prejudicada, certo? E aí quem vai levar a energia lá para aquelas células? As células do sistema imune precisam chegar lá para combater infecções. É por isso que a cicatrização do pé diabético, o pé diabético é um problema que atinge muitos indivíduos que não conseguem controlar o diabetes mellitus. Tá? Então, isso ocorre pois o sangue arterial tem auxílio do coração para ser bombeado para o resto do corpo. Já o sangue venoso não. O coração, então, ele bombeia o sangue arterial. O sangue venoso vem por onde? A força que o sangue arterial exerce expulsa o sangue venoso dos locais onde ele está, tira o sangue venoso da inércia. E aí ele consegue alcançar a circulação e voltar, né, fazer o ciclo novamente, chegar ao coração de novo, né? A pressão alta contínua nos vasos causa danos e está relacionada também com derrames cerebrais. Então, uma pressão muito alta exercida nas paredes dos vasos pode romper esses vasos. Se houver eventos de coagulação nesse sangue, essa pressão alta vai fazer com que esses coágulos migrem pelo organismo todo, chegando a pequenas artérias, podendo entupir essas artérias, certo? E aí isso pode ocasionar os derrames cerebrais. Muitas vezes, quando o sangue é bombeado com força contra a parede de um vaso sanguíneo, os músculos da parede perdem elasticidade e estas se tornam mais espessas. Isso faz com que os canais se estreitem e isso dificulta a passagem do sangue. O coração é obrigado a bombear ainda com mais força. Com o tempo, o hipertenso tem um aumento das suas fibras cardíacas. O coração aumenta de tamanho. Consequentemente, o volume dele diminui o volume interno. Então, ele é obrigado a bombear ainda mais forte, mais vezes. E todo músculo que trabalha muito sofre hipertrofia, aumenta de tamanho. Então, o problema da hipertensão, que é uma doença silenciosa, as pessoas
que são hipertensas, você que conhece algum hipertenso sabe, às vezes ela pode estar com a pressão alta, mas ela está normal, só que o coração está batendo demais. E aí, no longo prazo, isso é muito prejudicial. Se formarem coágulos, com a formação de coágulos devido ao acúmulo de gordura nos vasos, onde as células sanguíneas se aderem, os vasos são bloqueados, impedindo a circulação, aumentando a pressão e rompendo esses vasos. Quando os vasos se rompem, o sangue se espalha pelos tecidos, matando as células ao redor. E esse sangue deveria chegar, por meio desses capilares que se romperam, a outros grupos celulares, presentes em órgãos. Se esse órgão for o cérebro, acidente vascular encefálico. Se esse órgão for o coração, infarto agudo do miocárdio. Então, esses dois problemas estão relacionados intrinsecamente com a questão da circulação sanguínea e aumentos de pressão arterial. Os tópicos restantes desse módulo aí não devem ser ignorados e são de fácil compreensão pelos estudantes, então eu nem vou abordar eles em aula por enquanto. Lembre-se de estudar escrevendo, fazendo resumos, e quaisquer dúvidas eu estou à disposição no fórum, beleza?